Hoje, uma criança, por exemplo, vou colocar uma situação aqui, ó. Uma criança hoje, de mais ou menos 10, 12 anos, ela está na escola. Sim. Certo? Ela estuda de manhã. Vou dar um exemplo para você. Ela estuda de manhã. Ali ela tem uma aula de educação física. A aula que ela mais gosta, qual que é? A de educação física. Certo? Show de bola. Quando ela sair da escola, do ambiente escolar, a partir do momento que ela chega na casa, o que ele vai ter? Ele não vai ter nada. Verdade. Ele só vai ter o quê? A casa dele e o celular para ele brincar, para ele conversar, para ele jogar. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu nos últimos anos foi justamente isso, essa transição da tecnologia que substituiu, querendo ou não, a parte social das pessoas. Entendeu? Hoje, por exemplo, naquela época, por exemplo, não existia celular. Sim. Então você ia para a escola, você ficava na parte da manhã ou na parte da tarde. O meio período que você não estava dentro da escola, o que você fazia? Eu voltava pra escola. Pra fazer o quê? Pra jogar bola? Exatamente. Eu também. Se não fosse na escola, era no campinho do lado da minha casa. É automático, entendeu? Só que, infelizmente, hoje, essa raiz da coisa já morreu, infelizmente. Nos últimos 10 anos morreu. Hoje não tem mais. Você não vê um campinho de bairro. Você já viu algum campinho? Não. Campinho mesmo, de bairro. O que tem são os campos construídos pela prefeitura, sim, onde existe lá o momento de lazer das pessoas. Né? Campo improvisado, você não vê mais. Não existe mais, exatamente. Vamos citar nome. Lembra o campo do Carrapato? Eu ia falar pra você agora. Não tenho, cara. Aquilo ali, na parte da tarde, depois das 3 da tarde... Sensacional, cara. Eu ia falar isso pra você agora. Não tem o Carrapato. Aquilo ali, depois das 3 da tarde... No mínimo, 10 times eram envolvidos ali. Pra baixo da sua casa, tem o campinho da Vila Reis ali. Exatamente. Aquilo ali era, ali era choque rei. Quem fosse ali saía lã, porque era meio terrão, era meio mato, era meio terra, era meio areia. Estão fazendo um condomínio ali agora, exatamente, né? Entendeu? Então, isso daí morreu. Não existe mais, infelizmente, e não volta mais. Porque a tecnologia, infelizmente, substituiu. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Por que a gente vai entrar muito nessa questão política também? Sim. Porque... acabou o social. Acabou aquela coisa do gosto da criança, do adolescente, de se envolver com o esporte de verdade. Entendeu? Ela continua fazendo a aula de educação física como preferida dela. Sim. Só que quando ela chega na casa, ela não tem nada para fazer. Pega o celular Pega o celular simplesmente ou assiste televisão. Hoje, por exemplo, o YouTube, sim, ou uma TV aí, colocou lá no desenho lá, a criança fica a tarde inteira na casa. Canais de filme, de séries, maratona tudo. Exatamente. Verdade. Mas a brincadeira sadia mesmo de jogar bola, alguma coisa... Você já viu alguma criança hoje em dia? É muito difícil de você ver. A criança pegar hoje 2 pares de chinelo, colocar um em cada lado lá e jogar a bola na rua. Você já viu? Você não vê mais. Você vê, mas muito pouco. Exatamente. Assim, você vê com um grupinho pequeno, aquela aglomeração que tinha. Que lembra? O que fazia futebolzinho de rua, né? A turma da rua de cima, cá de baixo, juntava a galera. Né? Às vezes juntava a turminha da Vila Reis, que você morava ali, que é a turma da Vila Regina, e o pau quebrava, brigava, ia embora chorando. Saia com o dedão, sem a tampa do dedão. Era comum isso aí, né? Sim. Sem que a parte de baixo, a sola do pé, saiu couro às vezes. Não tem mais isso, né, cara? Sim. Um detalhe importante também que assim, hoje quase não tem. Ainda continuam fazendo, mas não sei se você lembra muito, acho, a questão do interclasses. Nossa, cara. Aquilo ali era a Copa do Mundo dos adolescentes, das crianças. Ali era a Copa do Mundo, literalmente. Entendeu? Cara, e isso daí acabou, infelizmente. Mano, sério, vou fazer uma pergunta pra você, assim, meio de... É espinhosa, mas talvez seja espinhosa. Mas eu acho que tem a ver. Eu tô muito tempo, né? Vamos deixa eu caprichar na pergunta aqui. É um pouco influência de professor? Por quê? Você acha também? Também porque nós tivemos um professor meio fora da média de educação física, o professor Fernando Holtz, né? Sabe que tem a ver um pouco também? Não só professor da escola, mas professores em volta, né? Pegamos do Tinhola, Florival, que foi, né? Florival, o professor Fernando Holtz, que pra mim, né? Eu não vejo um professor de educação física com a representatividade para os alunos, né? O professor Fernando, ele tinha ele era mais que um professor, ele era um pai, né, pra gente, né, cara? Então, assim, você acha que tem a ver um pouco também com a questão de perder um pouco
Eu vou acabar julgando. Você acha que os professores hoje em dia também, devido à tecnologia, devido a também falta de recursos, aí o poder público não dá os recursos, apesar que o seu Fernando não tinha quase nada lá também e fez um puta trabalho legal com nós. Sabe, tem um pouco a ver? Porque nós tivemos, por exemplo, nossa geração. Vamos pegar aí, acho que nós estamos com 45 anos, Giovanni. Nós pegar a galerinha 10 anos mais velha que nós, uma galerinha com 5, 6 anos pra trás também, pegou a época do Lisiário e pegou Vilaça também, ali. E nós, cara, quase todo mundo é envolvido com esporte. Ou jogava vôlei, basquete, futebol. Handball, né? Nós, entendeu? Tem a ver um pouco também com a questão do espírito da escola, né? Do professor. Como que você vê essa aí? É uma dobradinha? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que os professores da época, eles realmente sentiam vontade de fazer a coisa acontecer. Não menosprezando os de hoje. Sim, por isso que eu enrolei pra perguntar, né? Mas realmente o trabalho que faziam antes é totalmente diferente. O que está acontecendo muito hoje na educação do país? É uma visão minha, deixar bem claro isso. Se tornou muito teórica. Eles conseguiram colocar várias matérias que, se você for usar ao pé da letra, são desnecessárias. É só uma opinião. Sim. Entendeu? São desnecessárias. Eu concordo com você também. Entendeu? Você pega, por exemplo, sociologia. O que a criança prefere? Ter um desenvolvimento esportivo dentro de um ginásio? Ou ela prefere uma aula de sociologia teórica? Pela lógica, o esporte, né? E o que ensina mais? O esporte ou a aula de sociologia? Sim, hoje em dia. Pode falar pra mim, você. O que você acha? Não, mas sociologia mesmo. Mais tudo que as matérias direcionadas à área de humanas, no geral, sim, são mais direcionadas, mais do que esporte. Mas, na sua opinião, o que ensina mais a pessoa hoje? É o esporte? O esporte, sem dúvida. Exatamente. O esporte é um pacote completo, né? Inclusive de interação interpessoal, né? Exatamente. Sim, Entendo, entendi a pergunta então, agora. Assim, com certeza. Então, assim, por que eu entrei na área esportiva? Obviamente que eu usei isso para mim ter o meu ganha-pão. Hoje eu sou empresário do esporte, um dos únicos da região, inclusive, entendeu? Que são dessa área de atuação. Mas ao tempo, nos últimos 15 anos da minha vida, eu entendi que o esporte, ele não é só ali jogar uma bola e a criança brincar. Não. Sim. Ali tem tudo para uma criança. Primeiro, tem a educação. Porque toda a condição daquela criança dentro da casa, às vezes não tem, ela tem dentro do esporte. Às vezes a criança, por exemplo, não tem uma comida para comer dentro da casa. Porque existem muitas crianças assim ainda. Sim. Só que a partir do momento que ela sai dali e ela vai no ambiente esportivo, principalmente em projeto social, ela tem, às vezes, até uma alimentação, nem que seja um café da manhã, entendeu? Ela tem a interação com as outras crianças, sim, que às vezes ela nem sabe quem é, nunca viu, entendeu? Então ela começa a interagir com aquelas pessoas, entendeu? Eu vejo muito hoje, principalmente, a questão educacional. Hoje nós temos vários projetos sociais em Itapetininga. Alguns eu ajudo na parte do que preciso, na parte de material, outras, infelizmente, eu não tenho acesso. Mas eu vejo muito a questão de educacional, principalmente. Eu falo para você com todas as letras. É muito mais fácil hoje um professor de futebol conseguir dominar uma criança do que um pai ou uma mãe.